Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um episódio e o último da nossa leitura conjunta das primas. O último episódio em que vamos falar do Enclausurado. As meninas têm a capa mais bonita aí para mostrar. E já lembrando, aqueles nossos ouvintes ouvintes e assinantes aqui, se ainda não são assinantes, por favor, assine o canal, dê um like e põe o sininho aí para ativar as notificações para quando sair um vídeo novo. E mandem o canal para as outras pessoas, para os seus conhecidos, para a família, nos grupos de WhatsApp, de tudo que temos aí, para que a gente alcance alcance mais gente e o pessoal possa aproveitar um pouquinho mais do nosso conteúdo aqui. E hoje, então, nós vamos finalizar finalmente o livro, vamos comentar os últimos capítulos e vamos dar um oi aí geral e falar se temos algumas fofocas antes, porque hoje vai ser o final e acho que as primas vão falar bastante. Acabamos o livrinho, foi rapidinho, né? Daqui a pouco a gente dá nossas impressões, mas só para lembrar que agora que a gente acabou essa leitura intermediária do nosso projeto Shakespeare, e no mês de julho nós vamos ler Rei Lear, já criamos o cronograma, o grupo no Telegram, os links estão todos aqui na descrição, ó, as meninas já estão mostrando o marcador, a edição que vão ler, a Tati fez papelaria, caderninho de anotações, estamos animadas. Estou muito animada para esse, já tem um pessoal legal lá no grupo, então se você quiser participar, nós vamos começar e finalizar, né, ao longo do mês de julho. Vai ser uma cena por dia, o cronograma só para ter um guia dos comentários, né, para a gente poder comentar sem spoilers. E vai ser bem legal. Então quem quiser participar, já dá tempo. E só para fazer uma propaganda, gente, no grupo de Telegram que já existe do Rei Lear, tem todo esse material aqui, ó, para imprimir, totalmente grátis, feito pela nossa querida Ariane, e ficou maravilhoso. Eu adorei, Ficou ó, o muito lindo, cronograma. ó. E dá para também, se quiser, pode fazer assim, né? Frente e verso. Mas eu achei mais legal assim, porque eu gosto de ter dois marcadores. Já tá o cronograma aqui, ó. É bem fácil, como é bilíngue, por isso parece mais grosso, mas é bem tranquilo pra gente ler em um mês. E vamos lá, mais uma das grandes tragédias shakespearianas. Tem as 4 até. Eu queria fazer uma proposta, eu ia falar com as gurias, mas eu vou falar aqui ao vivo e a cores. Eu acho que a gente tem que ler essas 4 tragédias, primeira coisa, mas eu acho que a gente podia fazer um descanso cômico, depois de ler Macbeth, escolher uma comédia e depois ler as outras 2 tragédias. Não sei, fica no ar, até de repente, até o que vocês acham, coloquem aqui nos comentários. Vocês acham melhor a gente fazer as 4 tragédias ou botar uma comédia no meio? Eu acho que a Ariane, como ela é irmã engraçadinha, ela vai gostar de botar as comédias no meio. Tô fazendo os cálculos aqui, vai dar mais ou menos nas férias, pode ser um descanso legal. Só deixar uma dica para vocês, essa edição aqui no Kindle Unlimited, também tá lá, é uma edição boa, tá? É tradução do Milor Fernandes, é a mesma tradução que era do Hamlet também. Então, para quem não tem aí essa edição bilíngue, essa é uma boa tradução para acompanhar a leitura também com as primas. E tá lá no KU. Não importa a edição que você escolher, a gente tem aqui como são separados por cenas, a gente pode o cronograma, né? E depois a gente em cada vídeo vai também vai fazer por ato, cada vídeo vai ser um ato. Mas lá na discussão dos grupos, então a gente dividiu, a Nani fez legal um cronograma pra gente dividido por cenas, por dia, e eu ainda não comecei, porque a gente vai começar agora no começo de julho, mas parece que não é tão complicado assim para a leitura, né? Sempre tem aquela questão de ler Shakespeare, mas eu dei uma olhada nessa edição, essa tradução, e ela parece ser boa, interessante. Dá para acompanhar legal. Legal, então vamos Então, começar. Vamos lá, gente. No capítulo 16, começa com uma frase que em português é "Elódia me elude". Eu acho que em inglês deve ser bem mais bonito, né? Mas começa um Elodie troço. eludes me. Ficou. Eludes me.
E é todo bem. Como a Elodie é a poeta, né? E começa bem poético, mas sempre com aquele negócio nervoso deles, né? Uhum. Eu acho que quando eu comecei a ler esse capítulo, a Elodie sacou tudo. Ela deve ser da polícia. Mas no mínimo ela não é burra, né? Ela já sacou ali o que aconteceu. Não, certo, desde o início, eu acho. E ela deve ter aproveitado, porque sabia que eles eram assassinos de primeira viagem e deviam estar nervosos, para só ir confirmando as coisas que ela acreditava, assim, né? A mulher ficou E, super simpática com ela, em relação a ela, né? Uhum. Acho que ela foi bem esperta. e eles ficaram insistindo, né, na questão dele estar mal, né, saúde mental, e o tempo todo reforçando isso, batendo nessa tecla e tentando. Depois dessa cena eu achei engraçado, né, a Trude tentando tirar ela, né, levar pra biblioteca para ela pegar uma coisa, um livro simbólico Uhum. de lembrança, mas para poder liberar o Cláudio, Cláudio, enfim, Cláudio, pra ir lá limpar, né, que eles estão enrolando a limpeza aí também, né. Demorou, gente, né? eles são muito porcos. Vão lá, Eles dorme, vivem, os caras acorda, vivem no meio do lixo. faz um monte de coisa e lavar a cena do crime e nada, né? Do crime. Eu É. tava louca que quando o marido era vivo e disse que ela tinha que sair da casa, ai, graças a Deus, esse homem vai entrar nessa casa, limpar essa casa. Vou falar que a casa tem rato e tem inseto. Mas aí mataram, ficaram sem, a casa continuou suja e só piorou. E eles só chamam comida, eu só vi aquele monte de. Geralmente, quando chama comida, é um monte de embalagem. Caixa, Devia ter muita Uhum. embalagem suja e eles provavelmente não iam levar pro lixo, assim. Tá Não, muito preocupado ali. sim. Ai, Aí, nessa hora que tocou a campainha, eu já não lembrava mais, acho que porque separou a meta, né, eu não estava lendo na sequência, eu já Uhum. não lembrava mais do delivery, então eu na hora fiquei junto com eles, eu fiquei assustada, assim, eu falei: "Ai meu Deus, chegou mais alguém, né". Sim. Aí finalmente foram lá nervosos e não era delivery comida dinamarquesa, né. Aí É, a dinamarquesa, acho que a gente não falou disso, né, será que ainda é a referência o a Hamlet. Hamlet? É, então. gente, eu nunca. Sabe que foi uma das coisas que o meu marido, que tá lendo mais atrasado que a gente, mas está acompanhando aos poucos os podcasts, ele me perguntou se a gente chega a essa conclusão pelas coisas que o Ian McEwan coloca, ou ele falou que ia fazer um livro sobre papapá. Eu disse, eu nunca assisti nenhuma. Gente, eu nunca Nem eu. assisti nenhuma entrevista dele. Eu Eu adoro ele, já li assisti, um mas monte eu de livro não dele, vi nunca assisti. Não sei se ele exatamente, disse ainda mais estou esses fazendo. detalhes. É, Mas eu acho, ele puxa muita coisa, né? Assim, sim, Sim. o começo, né? E o título em inglês também já dá sim. Já a dá, dica, porque né? E aí eu não vou falar agora, porque vocês vão falar que eu tô pulando, mas a Eu já última. sei o que que é. É, então. Então tem que esperar, mas tem muitas coisas aí no meio do Mas é que a livro. comida foi tão sutil e já tinha passado, a Foi, gente não comentou, que quando eu é li de novo eu verdade. fiquei: "É verdade, a comida é dinamarquesa, não pode ter, podia ser qualquer delivery, não é possível que todo mundo lá peça delivery E, dinamarquês, eu, Sim. assim". e outra coisa, vamos combinar, assim, eu só em Londres mesmo, porque em Porto Alegre acho que não tem nenhum restaurante de comida Não, dinamarquesa. mas é porque É uma Tá boa certo que pergunta, Porto né? Alegre é muito longe do cosmopolitismo de Londres, mas comida dinamarquesa. É, Ah, um e, o, ponto e aí. o feto super feliz e contente com a vida, ele acha que a vida é uma coisa maravilhosa. Eu super me identifiquei. Ele diz quero minha chance, a vida que me espera, um sim. paraíso na Terra. Sim, Ele é bem otimista, né, ele sempre fala, É, né, de ter liberdade, né, ele quer ser livre. ele quer andar quer na ver? praia, né? Com os pés na areia. Mas é Exato. nessa hora do delivery ainda, só pra fechar essa parte, ele achei engraçado que ele comenta, né, ele fala das comidas, né, que vieram, que comem lá o tal do arenque, e que depois que a mãe come, ele se sente ali dentro conservado em vinagre. Sim.
Eu imaginei ele tipo um pote de picles. Imagina, depois de comer todo esse Ah, negócio, realmente, né, o bebê tá ali comendo, né, junto. Ai, ele é muito engraçadinho. é muito fofo. E depois ele, quando ele fala desse negócio que é o paraíso na Terra, ele começa a lembrar sobre os atos terroristas e tal. E aí eu achei incrível, assim, tem um parágrafo que ele diz que, eu marquei aqui, que a fé é uma certeza infundada, Uhum, falando sobre essas matanças, esses Aham. atos terroristas que as pessoas praticam em nome da fé. uhum, Então, assim, a fé é tão superestimada, né? A gente mesmo, assim, eu sou uma pessoa, não, mas eu tenho muita fé, muita esperança e tal. Mas a fé é uma certeza que não tem fundamento nenhum, né? E às vezes ela serve para justificar justamente por isso, né? Qual é o fundo? É assim, ó, é a melhor resumo que eu achei. Fé igual certeza infundada. É, tá na página 164, no capítulo 17, para quem quiser dar uma olhada. Eu gostei, ele falou, não foi o ódio que matou os inocentes, mas a fé. Esse fantasma faminto ainda é reverenciado mesmo por gente de bem, uhum, né? Falando assim, sim. do uso que fazem, né, da... Bom, nesse 17 também, ele fala outra referência, né? Ele fala que são como personagens numa peça, só que ele não pode dirigir, só Uhum, assistir. sim. Porque ele ali dentro não tem, como eu sempre falo, né? Ele não tem poder nenhum para fazer nada. Sim. Esse trecho E- aí, bah, Ariane, acho que a gente marcou o mesmo trecho, né? Exatamente. E aí ele continua, ó, há muito tempo atrás alguém declarou que a certeza infundada era uma virtude. Agora até as pessoas mais cultas dizem isso. E Uhum. não, né? Fantasmas mais virtuosos da Europa, religião, e quando ela tropeçou, utopias ateias prenhes de provas científicas, arrasaram tudo em seu caminho, do 10º ao 20º século. Tipo, foram 5 séculos de guerra, né. Agora Uhum. estão indo de volta, levantando-se a leste, perseguindo seu milênio, ensinando criancinhas a cortarem o pescoço de ursos de pelúcias. E aqui estou eu, com minha fé doméstica numa vida mais além. Uhum. É. Gurias, agora Aí, já Ó, para me você conta não um negócio, falar, eu também anotei a mesma coisa que tu vocês. vê, né. É muita sintonia, muita sintonia. Mas tu vê, né, e agora me ocorreu, ele acredita na vida pós-parto. É verdade, E o Hamlet acreditava na vida após morte, né, que ele tinha que se comportar e tal, porque tinha a vida que ele tinha que morrer num bom momento, que ele não podia se matar, que ele não podia matar o Cláudio num bom momento para ele, sob pena de ele não padecer, de ele não morrer no inferno. E essa questão dele de ser um feto e estar preso ali, não ter liberdade de ação, acho agora eu não sei se já estou viajando um pouco, mas também pode ser assim, um pouquinho da questão do Hamlet na peça, também de se sentir assim um pouco preso nas possibilidades dele, porque ele é um príncipe, o pai dele era rei que foi morto, aí tá lá o tio com a mãe, então ele também se sente ele sente a pressão da situação que ele está ali com aquilo que ele quer. A própria questão agora fugiu o nome dela, como que é? A mocinha do Ofélia? Hamlet. Isso. Ele também se sente, eu acho que ele tem também essa questão de se sentir preso na situação dele. Eu acho que o autor aqui é genial quando ele faz essa relação do Hamlet com uma criança, com um feto ali na barriga, fazendo todas essas análises aí. Né? Porque o feto também, às vezes, é meio melancólico, ele tem essas coisas de esperança e tal, mas você vê que ele sempre ele tem sempre alguma coisinha para falar ali para criticar, ele tá sempre e essa coisa mais melancólica mesmo. E eu acho que ele até o fato dele ser enochato já também é um pouquinho da chatice ali do Hamlet de ficar divagando, né, e tal. Então acho que ele faz. Achei que a ideia do livro é genial, assim, o jeito que foi escrito. Em questão da construção do que ele faz, e daí acho que para quem não leu o Hamlet também é válido, porque o livro tem várias coisas vários pontos
que a gente já falou nos outros vídeos e que fazem a gente repensar um pouco a atualidade hoje, né, o que a gente vive. Mas eu acho que para quem leu o Hamlet fica mais interessante ainda. Ler seguido assim foi bom, né? Foi muito bom. Aí depois vem a parte, né, que a Malu falou, e a Tati também, né, que ele fala, né, que ele quer viver, caminhar na praia, beijos ao luar. E como sempre, né, o nosso Eno chato, vinho tomado na taça e não através da placenta. Sim. Ele tá doido por esse momento, né? Essa parte tá super romântica e eu gostei muito do final, assim, acho que eu me identifiquei também, que acaba, né, com essa cena. Gostei muito desse capítulo, que acaba com a cena, né, ela indo pra cozinha sozinha, pegando a lata do pó de café, fazendo tudo. Ele até comenta, né? Algo de comovente nessa rotina bem conhecida, no som dos objetos domésticos tocando as diferentes superfícies. E esse é um momento do meu dia, particularmente, que é sagrado, assim. Eu não posso deixar de tomar café, eu acho que é mais pelo todo o ritual de acordar e ter aquela certeza daqueles movimentos, isso me dá um conforto, papo terapia aqui, né. Bah, guria Não, também. vovó, eu acho que eu acordo já esperando por esse momento, assim, ver o cheirinho do café, sabe. Passar um E cafezinho e se não dá tempo de fazer esse ritual, bah, eu fico muito mal-humorada. eu Que preciso muito desse momento também. E aí ele fala, né, que assim, antes disso ele comenta, né, que não sabe se são os hormônios que ele tá tomando por empréstimo, mas ele vê o mundo algo como dourado, mesmo que ele ainda não saiba nem o que é a cor Sim. dourada, né. Gostei desse. Mas você sabe que esse negócio do café é importante, né? Até eu, eu acordo mais cedo para acordar todo mundo e tal, mas a primeira coisa que eu faço é ligar minha máquina de café. A primeira coisa que sai na cozinha é meu café, depois o resto. exato. É. Depois de uma xícara de café, o dia pode começar. Ah, o cheiro, a rotininha é Sim, muito bom, né. E durante o dia, se eu passo ali perto da máquina e sinto aquele cheirinho do café, nossa, eu acho tão gostoso. Faz também. uma, uma lembrança, assim, alguma coisa gostosa. Café é tudo de bom, né? Conforto. É, Café é tudo de bom, café é tudo de bom. vamos Eu fazer vi, outra camiseta, Malu. é, Aquela "But first coffee". eu mandei para But vocês ou first não? Eu coffee. vi um meme lá que café deixa a pele iluminada e tem um cara, cara sentado todo brilhante. Eu falei, sou eu! Vai, eu Aham. adoro. Ai, ai. Ai, Mas tá Eu aí, acho quase que pegando comente fogo. aqui se café você também gosta de café e faz o seu café na primeira coisa quando você acorda. qual é Tem o teu muitas, ritual tem do muito, café? não são só pombos que aparecem, né, na literatura, o café aparece bastante também. Então a gente pode começar a perceber café também. Aqui a gente já tem uma Ai, ai. referência. Chegamos no capítulo do pombo, 18. E não é Mas que a ele Nani achou um começa. pombo aqui. Mas, gente, esse aqui eu não esperava, sinceramente. Mas vamos falar de pombo de novo. Vocês viram, né, o que eu botei? A Uhum. Jéssica, uma menina, ela não tá lendo com a gente, mas ela lê no clubinho várias coisas com a gente. Ela viu que eu botei, né, a página do pombo aqui desse livro, e aí ela me mandou: Nossa, você já viu uma entrevista da Clarice Lispector? Ela é apaixonada pela Clarice, né? Aí eu falei: Não, uma que ela fala sobre pombo. Eu falei: Não, ela falou: Eu tenho que te mandar agora. Aí me mandou a minutagem, que é uma entrevista de quase 2 horas, né? Do Museu de Imagem e Som, se não me engano. E aí o áudio tá até meio cortado, assim. E aí eu botei, eu falei: Eu tô indo ouvir, mas eu já tô indo com medo, porque esse negócio já tá me terrorizando. E a Clarice, ela fala de um jeito meio assustador. Não sei se vocês têm essa impressão também, mas eu, quando ouço ela, eu fico meio. Não sei, que ela é muito séria, mesmo que ela esteja falando Aham. coisas engraçadas, né? Ela fala daquele jeito sério. E aí ela conta toda uma história, foi basicamente a mesma coisa, que ela começou a ver pombos em várias situações, em vários lugares, aí falou com o médico dela, enfim, no final a mensagem dela foi positiva, eu achei que era um sinal bom do pombo. Eu falei: então tá, vou tentar ficar mais tranquila. E a Clarice a vida inteira conservou um sotaque, diferente, e em determinado momento da vida dela ali, bem já, perto da acho que uns 4 5 não sei se chegou quanto tempo antes de ela morrer, ela dormiu com o cigarro aceso e se incinerou,
Então ela perdeu muito da expressão dela. Então essa entrevista fica até mais esquisita, porque as entrevistas posteriores mostra bem assim, ela perdeu um pouco da expressão facial dela. Diz que foi quase um milagre ela se recuperar, né. Eu Nossa, li não a sabia. biografia dela do Benjamin Moser, que é Uhum. eu adorei, mas um monte de gente acha problemática, até quero ler a outra biografia. E diz que realmente, assim, foi uma coisa, assim, que e ela sempre foi uma mulher muito vaidosa, era uma mulher muito bonita, né, então aquilo também, contribuiu para ela ficar mais deprimida. E essa entrevista é histórica, né. Momento pop total. Tem um É, clipe de uma cantora de funk, até ela era você uma cantora de coral falou. gaúcha, eu já falei Uhum. isso, né, que ela imita essa entrevista, assim, que ela Sim. põe A Luísa Sonza. Elisa Sonza, isso. Nossa, esse foi o auge do pop da Malu pra mim, o dia que ela me fez uma referência de Clarice Lispector com Luísa Sonza. Vou até botar isso no destaque desse episódio. Sabe que uma vez eu contei isso num grupo que a gente estava lendo clássicos e tal, e aí Ninguém nem sabia quem era. daí a professora falou: "Mas tu acha que isso é positivo?" Daí eu disse: "Eu acho", sabe por quê? Porque assim, ó, a Luísa Sonza atinge um público imenso, né. As funkeiras em geral, né, elas atingem um público, assim, é um troço, assim, se tu for ver em números, é absurdo. Então se 5% daquele público, 2% for atrás de quem é a Clarice, for atrás das coisas da Uhum. Clarice, já dá muito mais do que eu acho que eu vou conseguir toda a minha vida gente ir Uhum, atrás da obra dela, sabe. Em Sim. termos de números, assim, né. Eu acho que concordo no também. fundo é isso que a gente busca, né. Então, assim, pode ser que não curta o conteúdo da Luísa, a pessoa da Lu nunca pesquisei muito sobre ela, assim, mas pode ser que eu não vá curtir, provavelmente, não é meu a minha o meu gênero, mas é inegável que ela atinge gente, né. Uhum. E com Clarice. Eu concordo. Eu também. Eu acho que não, a gente se prender na bolha e não enxergar o vizinho, aí às vezes a gente consegue aprender alguma coisa, assim como também pode passar alguma coisa da gente para eles. Assim, não, acho que tudo é, é válido quando a gente troca experiências e claro que cada um tem o direito de gostar ou não do que falar, tem todo o direito de falar que gosta ou não, né? Mas, Claro. mas eu acho que conhecer e não tem uma coisa, não tem por que não. Aí no 18 toca o telefone e é a inspetora-chefe Claire Uhum. Ellison. Aí eles ficam: "Caso? Inspetora-chefe?", né, porque eles estavam achando que estava tudo resolvido já, não tinha perigo, Sim. né, enganaram todo mundo. E aí ela vai visitar eles, porque como a Trude tá quase parindo, né, deram essa quer dizer, não se sabe, né, se deram essa regalia, aproveitaram pra ir lá dar uma Uma olhadinha. investigada, né. Aí eles começam a se embananar, né, porque eles não conseguiram chegar num acordo, né, do discurso que ia falar, e aí cada um vai falando, corta o outro e foi meio cômico essa parte, né. Sim, e desde o 17 tá um acusando o outro, né? Já estão ali Uhum. trocando acusações. E aí eles retomaram, né, a história da depressão, e o feto ainda, né, querendo a liberdade dele de nascer e pontuando não, ponderando as possibilidades que ele vai ter, ele tá sempre pensando o que que vai ser dele, né, Uhum. o que que pode ser dele, vir a ser. Aí ela faz um monte de pergunta direta, né, "Onde vocês estavam? Na cozinha? Vocês brigaram? Houve alguma tensão?", naturalmente, "De quem é a casa? O casal tinha acabado?". Fez e estava assim, igual De Frente com o Gabi, né, Uhum. aquele, esse nome, Bate e Volta, né. E aí pergunta: "Vocês tomaram café? Mais alguma coisa?", né. Então assim, parecia que ela já estava sabendo, né, ela fez perguntas muito diretas. "Como Uhum. assim, quer ver no café leite, açúcar?", enfim, aí perguntou se emprestou dinheiro, se foi dinheiro vivo, e aí ela jogou, né, se ele já usou se ele já foi na loja lá de vitamina, ele falou que foi várias vezes porque o próprio irmão dele indicou, e se ele nunca pediu emprestado o chapéu preto de aba larga, ela foi assim, Uhum. né, na Sim. certeira, ele falou: "Não, nunca, não faz meu estilo".
E aí depois eles se dão conta, né, que se fizer algum teste de DNA, ele usou pra fingir que era o irmão dele, né, escondendo na loja. Mas aí ela foi embora, né, eles voltaram à história da depressão de novo, né, que eles estão martelando nisso, e eles foram embora, perguntou se a casa estava à venda, ela falou que claro que não, sendo que a casa estava à venda, né. E aí eles acharam que estava tudo bem, e aí o Feto dá a opinião dele, né, no final, que faz um resumo e fala: "Mas já me enganei antes". Sim. Aí a gente vai pro 19, né. Uhum. Aí no 19 começa: "Qual o próximo passo? Claire Ellison quer dar uma olhada na casa". Péssima ideia, né, porque afinal eles não limparam nada até agora, né. Sim. Ela vê, É, e ela dá uma bela pente fino na casa. ela vai vendo as coisas e tudo, mas assim, no final eles se tocam que, sim, acho que agora não dá mais, porque só a inspetora sendo muito burra que ela não ia sacar, né, o que aconteceu. A questão do chapéu aí também, e daí ela mesmo fala que não dá para ver quem entrou, né, na loja com o chapéu, porque é de costas e só dá para reconhecer o chapéu. Mas aí tem a questão de se avaliar, se tiver um fio de cabelo ou um DNA ali no. Já vai ver que não era dele, era do irmão. Então aí eles se tocam aí que assim que a inspetora dá uma olhada geral em tudo lá e faz essas perguntas, aí ela vê que eles veem que não tem mais, então eles vão ter que tentar escapar, porque não vai demorar muito para eles serem presos, né? Para serem acusados ali do crime. E aí, no final do capítulo, a inspetora dá uma real total para ela com o negócio da luva, né? Sim. Ela pergunta da luva se ele usava. Sim, ainda mais quando ele estava deprimido, É. porque ele teria disfarce da psoríase. Daí ela, é essa luva? Quer dizer, isso aqui é o que imaginei, tá? Uhum. Essa luva, e aí ela essa luva dela. Disse, e ela é extremamente sádica, né? Porque ela diz daí para a mulher assim, inclusive, ela não estava sendo usada, inclusive tinha um ninho de aranhas. Ela disse, e tu vai ficar feliz de saber. Tinham vários filhotinhos, assim, Sim. como se ela fosse a aranha também tinha filhotinhos. Que Os coisa filhotes horrível, estão indo assim. muito bem, essa parte. Sim. Os filhotes também. Que coisa horrível, nojento, mórbido. E ela ainda fala isso para a própria gráfica, não, né? A grávida era uma assassina, mas Uhum. enfim, né? Não foi muito Eu legal. eu gostei também do Feto falando, né, que quem tem desprezo a dedução lógica é quem tem desprezo pela organização, tem desprezo pelas leis, pelos valores, pela vida. Uhum. Sim. Eu concordo. Tendo a concordar. Concordo, concordo. Pô, Ai, É, não arruma a casa, né? Não tem capricho. mas essa parte da luva foi realmente a que fechou mesmo. Falou, agora não tem jeito. Agora a gente vai ter que fugir. Que Vai daí ter é o que quê? fugir. e ela fala, né, a gente volta amanhã pela manhã. Isso. Acaba assim, né, pra gente ir pro gran finale, o último Uhum. capítulo. Tá, gurias, o que foi esse último capítulo? Correria. Nossa, Agora todo mundo deve estar me odiando porque eu disse que é legal esse livro. foi correria, né, foi correria. Foi correria mesmo. Correria mesmo, né? Mas é aquele negócio meio cômico, né? Porque você imaginar a cena eles estão ali se preparando para fugir, fazendo a mala e ela querendo levar um casaco, não sei qual, né? Com não sei o quê, Branco, aí e ele fala, né, branco. que você vai se destacar na multidão. E ela Não, então, não. começa com acho que é no começo, né, o Hamlet, o feto imaginando, acho que essa parte que você ia comentar, Malu, você acabou nem falando antes. Ele imaginando o pai, né, lá, que você falou de gótico. Uhum. Não sei se foi essa parte E, que te deu. e eu também tenho essa parte, e no final ele mesmo, no final não, ali na página 189, ele faz tem um parágrafo que ele fala até do Dia das Bruxas, né, da fantasia do gótico, que hoje em dia não tem mais, que foi tudo meio que vulgarizado, assim, né, que hoje em dia, Dia das Bruxas, até as bruxas perderam o negócio de ser assustador, né. Uhum. De que outro modo encomendar a vingança de um espírito numa era de convicções seculares? O gótico foi razoavelmente banido. As feiticeiras largaram às pressas os caldeirões. Só nos restou o materialismo. Sim. É isso, né?
Hoje em dia, super materializa. Até aqui, que a gente não tinha nenhuma tradição de Halloween, hoje em dia é super comum o Halloween, né? Uhum. Sim, Quando meu filho começou a comemorar o Halloween, eu, tá, mas que isso, né? Porque na minha geração, a gente nem mal sabia, né? Só tinha aqueles filmes de terror que faziam menção sim. ao Halloween, e a Sexta-feira 13 e tal, e a gente confundia Sexta-feira 13 e Halloween. Agora é super, é uma festa e se vende horrores de fantasias e coisinhas e balas e os vizinhos vêm na porta. Sim. Imagina isso multiplicado aqui, que são condomínios com milhares de apartamentos. O que sobra de bala do Halloween, gurias, gurias não tem noção. Sim, é Você muita adora, coisa. né? Aí, nessa hora, né, eu fiquei pensando se não era o fantasma do pai do Hamlet de novo, né? Também, porque ele faz toda a aparição do pai dele ali, né? Mas eu já sabia, né? Imagino que ninguém tenha pensado que o pai estava vivo ainda. Sim. E E ele, aí eles começam a correria, né, de arrumar mala com o noticiário ligado, toda essa atrapalhada, né? Ela quer levar um casaco preferido branco. Ele, não, branco você vai se destacar nas câmeras. E a história, né, isso foi mais pra frente, mas a história de querer levar. Essa foi boa, né? A foto, né? O retrato da A mãe, foto da né? mãe. Só que tava. Sim. Essa me pegou desprevenida, devo dizer. Eu, É. assim, como a gente, né, comentou, eu já achava que ela sabia, né, que ela não confiava nele, mas na hora do retrato eu ainda não tinha me ligado. E estava ali ao mesmo tempo, né, o bebê, como sempre, e como eu tinha pensado que ele ia fazer da outra vez, que ele, na verdade, ele queria se matar, ele falou, agora eu vou agir do jeito que ele deveria ter feito, né, desde o início, com a unhinha dele tentando cortar a bolsa amniótica, né. Uhum. Antes disso, né, o Cláudio tinha já botado um táxi à disposição lá deles, eles nessa correria de arrumar mala, e a Trude empacando lá com o retrato, né, que eu quero levar a foto da minha mãe, eu quero levar uma lembrança, mas eu preciso tirar do porta-retrato que ele é muito pesado. Ele: "Não, leva debaixo do braço, leva do jeito que tá". E ela: "Não, vai lá embaixo no porão, né, pega lá a chave pra abrir, que eu quero levar só o retrato". Uhum. E vocês estavam tensa, que foi muito rápido, né, mas eu estava assim, tensa. O carro tá lá fora, o bebê vai nascer, corre. Ele, na verdade, quando ele já estava preparado para fugir, né? Acho que eles estavam indo juntos e tal, mas você viu que quando ele queria saber onde estava o passaporte dele, né? sim, Quando e aí ela assume o comando, né, tipo assim, ela escondeu o passaporte, alguma coisa assim, né? isso, E e aí daí eu acho que ele não esperava essa esperteza dela, assim, porque ela até já então ele estava estava dando todas as ligada, cartas. ela já desconfiava que ele podia sair e fugir sem ela. Então falou assim, então, mas aí no fundo deu certo mesmo, porque ele iria mesmo se ela não tivesse escondido o passaporte dele, ele iria embora e deixar ela lá, né? Exato, ela foi precavida nesse ponto, assim, e mostrou para ele que ela não era tão ingênua em relação a ele, né? Não acreditava assim tanto nele. E foi o que salvou mesmo, porque ele acabou virando uma boa. Posso chegar no final? Virou Pode. uma boa parteira. Ela começou a orientar, né, lava a mão, escova a unha, faz isso, se você não vai chamar, porque ele não quis chamar a ambulância, né, você viu isso? Ela falou: "Chama a Sim, ambulância", ele não quis, então vai ser você mesmo. E aí ela gente, estava super instruída, acho que ela ouviu muito podcast, né, porque ela sabia exatamente o que fazer. Sim. Ela já tinha escutado exato. muito podcast de partos naturais em casa, sozinha. E Aí essa ele parte. fala: "O filho não é meu", ela: "O filho nunca é da parteira", tipo, querido, bora Tanto trabalhar. faz, né? Bora. E o filho, em nenhum momento, ele mencionou que a mãe tinha todo esse conhecimento sobre parto, né? Porque Uhum. provavelmente ele ouviu esses podcasts também. Bah, e eu achei assim, esse último capítulo o mais mórbido de todos. Tem um monte de gente que fala que o Ian McKeevan é Ian McKeevan, porque ele Aqui. é gótico e mórbido e tal. Eu acho que aqui que ele mostrou que ele merece esse apelido, assim. Ai, gente, mas ele tem uma cara de tão bonzinho, não tem? Muito, né? Então, não consigo Muito. imaginar. Um Essa senhorzinho, né. foto dele É, parece super inofensivo, né? Não então, parece que passa todas essas loucuras na cabeça dele. um senhorzinho tão bonzinho aí, se você encontrar ele na rua, você nunca vai falar que ele escreveria coisas assim.
Mas eu acho legal quando ele fala do canal dele do Panamá, que é o canal dele do Panamá, né? Aham, Ele eu tá, gostei também. ele tá orgulhoso ali. Que não, que Eu na, gostei. ele faz a comparação com o tio dele, né? Que ali tantas vezes foi usado pelo tio, mas agora era dele que ele iria. Bah, Eu gostei também quando ele fala: "Meu conselho para os recém-nascidos". Eu adoro quando ele fala assim, né, diretamente. "Não Uhum. chorem, olhem ao redor, sintam o sabor do ar. Estou em Londres, o ar é bom". Aí volta aquilo que você falou, né, Malu, lá no começo, dele é, falando, né, de ver o lado é. bom, né, do Ver o lado bom e os prazeres acessíveis, né? sim, Uhum. Que realmente os prazeres que ele quer são os prazeres acessíveis, tomar um bom vinho, sentar, que é um cafezinho. paraíso, né? É um paraíso isso, É. tu poder fazer isso, né? E a outra parte que eu acho que deve ter tocado vocês, antes do grande finale, Tati, que ele fala, né, que chega o grande momento, o momento mais esperado. Momento pelo qual esperei. Meu pai tinha razão, é um rosto adorável, que é quando ele vê pela primeira vez a mãe dele, né. A mãe Uhum. dele. Sim, é verdade. Que É. bonito. Ele fala que ele acha que ele viu o mundo inteiro no rosto dela, né? Uhum. Belo, amoroso, assassino. Sim. Aí vem a parte gótica. A É, parte gótica que ele não larga. Uhum. E a gente pode falar qual é a última frase do sim. livro? Então falem aí o de vocês em português. A Malu, que é a frase que ela mais gosta. O resto é caos. Aí não The tem como. rest is silence. Então, Aqui não, o resto é caos. é porque aí, né, aí tem ele, o nosso pequeno feto aqui, o Hamletzinho, ele vai começar uma história, né? Ele estava ali, e então agora é o começo para ele, para o nosso Hamlet do Shakespeare, foi o final, né? Então nada mais que sobrou só restou o silêncio, e porque morreu todo mundo na peça, praticamente. E Inclusive ele. agora, ele tá aí para o bebê aí apareceu pro mundo para tomar vinho. Ele vai ter alguns Tá problemas, livre, né? né. Tá livre por um tempo, né? A mãe dele não tá muito, mas ele vai, Ele acho ele que já sabe que ele vai pra cadeia. Ele vai começar a vida, eu acho, mamando na cadeia, que tá tranquilo. Enclausurado. enclausurado em Coitado. outro. Enclausurar. Ele só vai mudar um pouquinho. Ai. É. Ele vai, mas ele tá livre pro caos, né? Sim. Pra enfrentar o caos da vida. Mas e aí, o que que E vocês aí, acharam? menina? Ah, gurias, eu gostei, assim, mas é que nem a gente tá falando, assim, não é um nota 10, mas é um livro muito bom. E pelo que ele pede de ti, pô, ele não. É um livro, a gente ainda fez parcelado, mas é um livro de ler numa sentada, assim, então acho que ele compensa, assim. Te traz O crime bastante coisa compensa? o crime compensa, o crime de ler compensa. Mas Traz assim, bastante Eu questões, né? falando de Tem bastante. livro de contemporâneo, eu gostei, achei interessante. Né? Por aquilo que a gente já falou, dele tocar em algumas coisas que fazem a gente pensar, né? Eu acho que isso aí é Exato, legal. Não só coisas da agenda, né, hoje em dia, politicamente corretas, outras coisas também, né? Então, como a gente discutiu aqui, falamos de várias coisas nos outros vídeos, né, de vários pontos. A Malu fez uma apresentação de como é seguro fazer sexo durante a gravidez. Temos os vinhos, né? Então não é aquele livro. Tem vários outros pontos que a gente discutiu sobre gênero e tal aqui, mas não é aquele manual que hoje em dia se vê muito hoje em dia nos contemporâneos de você ter que seguir uma cartilha, né? Então acho que é legal exato. tocar nos assuntos, mas não de maneira a que você tenha que seguir e fala assim, não, agora a partir de agora você tem que ser assim, porque é assim que todo mundo é. Então achei interessante que É. ele faz a gente pensar, né? E ele é um cara, assim, eu acho que o diferencial dele, ele é um contemporâneo que toca em assuntos assim, importantes e contemporâneos, até muitas coisas
Claro, naturalmente, muita coisa da Europa, que é até o lugar de fala dele, né? Mas ele não é clichêzão, assim. Que eu acho que é isso que está acontecendo com esse negócio de ter agenda. E tá todo mundo caindo muito num clichê, que daí a leitura fica meio. E ao mesmo tempo não te provoca a pensar, Uhum. te Tá muito provoca mais explícito, né? a aderir ao pensamento do autor. E aqui não, ele não quer, ele não te, ele não te põe para aderir, ele te coloca para pensar mesmo. Até nesse último capítulo ele fala sobre a imigração, tem uma frase que ele fala assim, ó, a velha Europa tem sonhos agitados, vacila entre a piedade e o medo, entre Uhum. auxiliar e repelir, quando ele fala dos imigrantes. Então, Uhum. ele traz coisas, ele condensa umas ideias de uma forma muito. Ali, como ele fala da fé, assim, que a gente falou antes, e eu acho ele muito genial. Acho que é um contemporâneo diferenciado, assim, não é um cara. É um cara para a gente ler as coisas. Eu gosto de ler os livros dele, gosto. Quando ele lança um troço, acho que a gente vale a pena ler. Tô louca para ler lições. Mas você sabe que quando eu comentei que eu achava que ler o livro em inglês, lembra que eu comentei até com a Nani lá que eu achava que era a linguagem dele era Sofisticado. refinada. E eu acho que não é talvez o termo não seja refinado, mas como ele não escreve tão ele diretamente te dando ali como ele faz você pensar e do jeito que ele escreve, e creio que em português a tradução deve seguir mais ou menos a mesma linha. Não é aquela leitura batida e fácil, assim, de você, aqui ele está falando disso, porque quando você leu esse pedaço, Malu, a gente não. Você só consegue fazer essas ligações porque você tem informações já recebidas, já lidas, já outras coisas que a gente enxerga, que vê, que leu. Então não é aquele negócio que assim tá explícito ali. Talvez o refinamento dele na hora de escrever é ele conseguir escrever, passar essa mensagem e mesmo assim não ser explícito, não ser totalmente direto no que ele está falando. E não necessariamente colocar a opinião dele, né, que nem pessoal, ou alguma coisa muito forte. Ali, não, eu sou contra, eu sou a favor tal, ou X tema ou Y. Ele consegue colocar, eu achei que isso é muito bom. Faz com que eu tenha vontade de ler outras obras dele. Exato, eu acho que é uma sofisticação, não no sentido de snobismo, uma sofisticação que tu vê que ele trabalhou muito naquilo antes de colocar aquelas frases, né? E eu acho que é isso que o Shakespeare também tinha, sabe? Hamlet é a peça mais longa dele, mesmo assim, não é como tu lê um livro de um Tolstói, lá um calhamaço, ele é mais rápido, ele consegue condensar, trazer o mundo inteiro numa frase, assim, trazer muitas. Então, eu acho que essa sofisticação no sentido que ele tem esse cuidado, que tu vê que as frases são bem boladas, que o pensamento é bem bolado, que é uma coisa colocada ali para que te faz pensar mil coisas. Eu acho que isso aí é o diferencial dele, assim, entre os autores contemporâneos. Essa abordagem dele, né? Eu lembrei até de um final de semana que a gente estava no Discord conversando com os primos sobre, principalmente, polêmica, os contemporâneos nacionais, né? Que muitas vezes parecem ter uma agenda muito definida, pautas de assuntos a serem abordados, e que eu acho que talvez, minha opinião, talvez em leitores mais experientes, que leem bastante, o efeito seja justamente o contrário, que foi um pouco o que a Tati falou que sentiu, né. Você lê e vê aquilo ali claramente estampado, já Uhum. te dá não um desconforto pelo tema, mas te tira ali da ficção, né, Uhum. não sei, né, te faz analisar aquilo e ficar um pouco desapontado no sentido da obra, né, da obra Eu acho que literária em si. ele não te provoca a sensação que a literatura tem que provocar, sabe? Uhum. Ele Uhum, provoca esses livros, às vezes com agenda muito, eles provocam uma coisa de livro didático, Sim. uhum. né? Assim, livro didático, já vem pronto, tem. eh, e eu acho que tu consegue atingir o objetivo mesmo, que eu acho que é esse da empatia, do tal, quando tu consegue fazer a experiência literária, assim, tipo, ser uma experiência literária, assim, sabe? De tu entrar Uhum, ali, ver. É a minha opinião, é um troço super pessoal, né? Super sim. de como funciona.
mas para mim tem isso, e eu vejo que tem muita gente que lê, assim, às vezes eu não sei nem por que dizer por que eu não gostei desse livro, assim. Porque, pô, o livro fala coisas que eu acredito, eu não sei, não gostei. E é isso, eu acho, essa coisa do não saber, não ter essa sofisticação de trabalhar tão bem a coisa, sabe? Que, que é o que vai depois tornar um livro um clássico, que vai tornar todo mundo lê, gosta, às Uhum. vezes não concorda até com a moral do livro, mas gosta, e às vezes até isso, assim, de o livro te incomodar, assim. O problema, acho, assim, não está em ter agenda, é na forma como cumpre a agenda. O livro O Enclausurado e os livros que eu tenho lido de Ian McEwan, muitas vezes eles trazem essa agenda de uma forma tão sofisticada, assim, não no sentido de ser difícil e nem no sentido de ser snob, no sentido de ser trabalhada. A forma como ele trabalha toda essa, digamos, essa sofisticação no sentido de que ele trabalha muito, né? As frases dele são curtas, as ideias estão ali, estão bem feitas, te dá uma literatura. E esses outros parece que a gente está lendo um livro didático, assim. Que tu sabe, que legal, concordo com o que o cara está dizendo aqui e tal, mas não te traz a provocação de tu viver aquilo, que eu acho que é a verdadeira empatia, e tu conseguir cumprir a agenda, que é o que tu quer, que as pessoas se sintam provocadas e falem, não é tão bem atingida quanto num autor, e daí acho que esse é o diferencial dele nesse mar de autores contemporâneos. É isso. Fica aqui a aprovação e recomendação das primas. Eu espero que a maioria que leu aí tenha gostado. E a gente Bem espera... lembrado. Precisamos de comentários de Dona Lee. Vamos tentar também ver, pessoal, comenta aqui, comenta no grupo se querem marcar live, igual a gente fez pro Hamlet, qual o dia, vamos combinar, porque queremos saber a opinião da Lee e da Marizinha, porque, ao contrário de mim, que esse é o meu primeiro livro do autor, a Marizinha é uma leitora fã, e eu acho que esse, como já era esperado, né, não vai ser um dos melhores favoritos dele, mas aí eu quero ouvir a opinião de todo mundo que leu com a gente também, claro. Isso aí. Bora participar da live. E aí na live vocês vão ver mesmo que the rest is chaos. Porque, ó, as primas falam muito. Se falam muito nos vídeos, imagine na live. A última do Hamlet durou a tarde inteira, passou até a noite. Durou um dia. Vai ser toda primalhada, pode entrar e sair a hora que quiser. Não tipo casa de primo mesmo. Não é nem live, né? É um lounge das primas. Vão entrando e saindo, e aí vai entrando gente. Ah, pode falar também? Pode, vai. E a gente vai conversando, faz um bate-papo legal sobre o livro e sobre outros livros e tudo mais. É só chegar para o cafezinho, começa no horário fuso Alemanha e acaba quando o último sair. Acaba começa na Austrália e termina no Brasil, passando por todos os continentes. Obrigada, pessoal, por participar dessa leitura e até relia, hein? Isso aí, a gente aguarda todo mundo para a próxima leitura do canal. Beijo. Tchau. Tchau.